Olá pessoal, tudo beleza? Temos aqui uma função f de xy igual a 2x ao quadrado y menos cosseno de xy. Calcule a segunda derivada de f, primeiramente em relação a x e depois calcule em relação a y. E calcule também a segunda derivada em relação a f, primeiro calculando em relação a y e depois em relação a x. Isso aqui, o resultado sempre é o mesmo, no caso aqui. Então é o seguinte, a derivada segunda da função em relação a x e depois em relação a y, primeiro calculo a derivada da função em relação a x. Depois eu derivo novamente em relação a y. Então eu fiz aqui, ó. Primeiramente eu vou pegar essa função e vou derivar em relação a x. Derivando em relação a x, fica 4x. 4xy, né? 4xy menos a derivada do cosseno y de x é menos seno xy vezes y aqui, né? Porque eu pego a derivada do cosseno e a derivada do que está aqui dentro também, né? Regra da cadeia. Então, a derivada em relação a x dessa função aqui, arrumando, fica 4xy, esse menos com menos dá mais, né? Mais y seno de xy. Certo? Agora, eu derivo a derivada em relação a x. Eu derivo isso aqui novamente. Em relação a y. Eu olho para essa função aqui. Eu olho para a derivada da função de x. Então, eu olho para essa função aqui e derivo novamente em relação a y agora. A y. Então, fica 4x. Aqui eu uso a regra do produto, né? Derivando em relação a y. 1 vezes o seno de xy mais o y que multiplica o cosseno de xy vezes x aqui no caso. A derivada no caso do produto é u' vezes v mais u vezes v', né? Isso. Então, a segunda derivada da função em relação a x e a y, né? Primeiramente em relação a x e depois em relação a y, é 4x mais seno de xy mais xy cosseno de xy. Fazendo aqui também. Aqui é a derivada segunda da função. Primeiro eu derivo em relação a y e depois em relação a x. Primeiro eu calculo a derivada da função em relação a y e depois derivo novamente em relação a x. Então eu pego essa função aqui e vou derivar em relação a y. Fica 2x², certo? 2x² menos a derivada do cosseno é menos seno. Então fica menos seno de xy vezes x. Estou derivando em relação a y. Arrumando aqui, a derivada da função y, aliás, a derivada em relação a y da função lá, é 2x² mais x seno xy. Agora, eu derivo a derivada de novo, que eu pego isso aqui e derivo novamente. Só que eu vou derivar em relação a x agora. Agora eu derivo isso aqui em relação a x, porque primeiro eu derivo em relação a y e depois a x. Então eu olho para cá aqui, ó. Eu olho para cá e vou derivar aqui, ó. Aqui, né? Então a derivada em relação a x, né? A x, isso? Onde que eu estou aqui? Ah, estou aqui, né? Eu derivo em relação a x agora. A derivada aqui fica 4x mais, né, 4x aqui, mais 1 que multiplica seno de xy, mais o x que multiplica o cosseno de xy vezes y. Então, arrumando a segunda derivada da função, primeiramente em relação a y e depois em relação a x. Primeiro eu derivo em relação... Da mesma coisa que isso aqui, né? É o mesmo resultado. Fica 4x mais seno de xy mais xy que multiplica o cosseno de xy. Beleza, então? Tchau, até a próxima.